Boa tarde, bom dia, boa noite. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, então aqui a gente vai para nossa aulinha, segunda aulinha de programação em C. Eu vou ensinar para vocês o mesmo projetinho que eu ensinei lá no Visual G, que vai ser a soma de dois números, ok? Então vamos lá, a gente vai fazer aqui, criar um novo arquivo, código-fonte. Vamos salvar de uma vez, aqui ó, vocês veem aqui em salvar como. Aí vai estar lá em documentos, tá vendo? Olha lá os outros que eu tava fazendo um seshzinho estão ali. Coloquei sem título mesmo. Isso aqui eu vou colocar. Vamos ver. Vamos pensar o nome criativo. Soma. Guardar. Vamos lá. Aqui a gente vai dar um include stdio.h. Porque a gente tem que incluir aquela biblioteca. Vocês lembram? A gente tem que sempre incluir aquela biblioteca para usar as coisas que tem dentro dela. Então, bora lá. Include stdio.h. Ponto K não dá não, né, gente? É porque é tipo um comando pré-definido. Vocês lembram que eu falei que na informática tem muito disso de comando? Então, nosso int main, que é a nossa função principal, pensa que é o nosso trabalho principal. Por exemplo, eu estou na escola, eu sou o diretor. Pensa que esse é o diretor que comanda tudo na escola. Tudo que vai acontecer lá dentro acontece dentro do comando do diretor. O int main é tipo isso. Então vamos lá. A gente precisa de quê? Vocês lembram que lá no Visual G a gente não usava o termo variável? E também tinha os comentários, vocês lembram? Para colocar o título, o nome do autor. Aqui é quase a mesma coisa, só que os comentários a gente coloca barra barra, a barrinha mesmo, e escreve o que for até o fim da linha. Ou a gente coloca um barra asterisco e fecha com asterisco barra. Aí o que eu escrever nesse e-mail vai estar comentado. Só que se eu colocar o barra barra, o que eu escrever vai estar até o fim da linha, ok? Então vou lá, ao somar dois números. Bom, que nem eu estava explicando para vocês lembram que lá no Portugal a gente não tinha que definir a variável antes de começar? Aqui em C é basicamente a mesma coisa. Vocês podem fazer depois, mas vocês têm que fazer antes dela ser usada. Mas por questão de boas práticas de programação, a gente vai colocar as variáveis primeiro. Então vamos lá, a gente vai definir um int. O que seria esse int? Diferente do int main, esse int aí significa inteiro. É como se fosse inteiro, só que simplificado, abreviado. Int, entendeu? Aí que a gente vai colocar número A e num B. Vou colocar mais abreviado para ficar mais pequenininho, fica até bonitinho. Num B. E a gente precisa do que? Vocês lembram? Do resultado, não é? Vocês lembram? Precisa da soma do número 1 mais a soma do número 2 e do resultado. Então a gente vai colocar aqui um result. Vai ficar bonitinho. Vamos colocar aqui. Não se esqueçam que em C, sempre quando terminar uma linha, sempre, dá um ponto e vírgula. Qualquer linha, sempre quando terminar ela, puf, ponto e vírgula. Sacou? Porque tá definindo. O programa vai ler, entendeu? Ele lê de cima para baixo. Ó, ele lê da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então ele vai ler assim, ó. Assim, ó. Assim, ó. Uma linha, uma linha, uma linha, uma linha. Aí vai cortando, entendeu? Por exemplo, olha, eu fiz essa linha, deu ponto e vírgula, eu vou passar para a próxima, sacou? Então bora lá. A gente deu um int main, aí agora a gente vai colocar um printf. Vocês lembram que o printf é para, tipo, escreva. Então vamos lá, printf, digite o primeiro número. Entendido? Número. Aí aqui a gente vai dar um barra N, que é um quebra de linha. É quase o mesmo. Vocês lembram que a gente dava um escreval para quebrar a linha? Aqui a gente pode colocar o barra N no final e colocar um print LN, mas eu prefiro colocar um barra N no final que fica mais didático, digamos assim. Aí a gente vai scan F. O que a gente quer ler? A gente quer ler o inteiro, não é? Então a gente vai dar 1%D. %D vai ser entre aspas, pelo amor de Deus. Eu vou explicar para vocês por quê. Esse D aí, ele significa que é de um inteiro. Esse porcento é como se fosse um... Vamos colocar tipo um ponteirinho. Tipo, para onde ele está apontando? Ele está apontando para um inteiro, %D.
E esse %d, que é o nosso inteiro, vai ser um comercialzinho, e a gente vai colocar o nome da nossa variável. O que acontece? Esse %d ou %s, que é no caso de uma palavra, é %string. String é para escrever texto. Ou seja, aqui no material PDF eu vou estar explicando mais direitinho. Vai estar melhor explicado. Mas é basicamente isso, viu, galera? É como se ele estivesse falando assim, olha, aqui eu quero que você printe essa variável. Para mostrar direitinho, porque não é tão simples igual no Portugal. Mas segue quase a mesma lógica. Vocês vão entender isso aí no material escrito. E aqui eu vou mais explicar na prática mesmo como que acontece os negócios. Então vamos lá. Digite o segundo número, /n, bonitinho, ponto e vírgula. A gente vai dar outro scanf. Vai colocar entre parênteses, vai colocar um %d, vai colocar um mesinho comercial e número b. Esse %d aí, gente, é um pouquinho complicado de entender no início, mas assim que você pegar a prática, a manha, vai ser tipo suave. A gente já vai digitar o número A e o número B. Agora a gente vai precisar saber do resultado e mostrar o resultado na tela, não é? Então, bora lá. Aqui a gente vai digitar return 0. Por que eu estou dando esse return 0? Vocês lembram lá no início que a gente precisava fechar o main? Para ele, quando a gente apertar Enter, ele fechar o programa, não continuar rodando? Então, a gente vai colocar aqui, eu coloquei aqui agora porque eu tinha esquecido no início, mas eu sei que ali meu programa está fechando. É bom você colocar isso aí para você ir testando o seu programa, saca? Você já coloca return 0 lá assim que você abre o int main, coloca return 0 e fecha. Para sempre que você quiser fazer um teste no seu programa, para ver se até onde você fez tá certo, você faz isso. Então agora a gente vai colocar um result, recebe. O que o result vai receber? Aqui diferente do Portugal, no Portugal vocês lembram que era a boquinha mais em sim e o tracinho? Então, aqui vai ser só sinal de igual, que é de receber. Recebe o número A mais o número B, aí que a gente vai dar um ponto e vírgula. Aí vocês estão vendo que aqui ó, a variável result de resultado está recebendo o número A mais o número B. Correto? Agora a gente já tem a resposta, a gente precisa simplesmente mostrar ela para o usuário. Então a gente vai colocar um printf. Aí que a gente vai colocar o resultado é 2 pontinhos, a gente vai pular para lá da espaço, vai ficar bonitinho, %d, vírgula, result. Vocês lembram que eu falei com vocês da vírgula lá que eu expliquei, que estão usando tipo 2 comandos dentro da mesma funçãozinha? Então, é isso. Aí que a gente vai colocar número 1, 2, 3, resultado 5. Olha para vocês verem como ficou bacana. Só que, geralmente, quando a gente coloca palavras com acento, que é inglês e tal, fica meio bugadinho. Mas aqui a gente vai colocar aqui diferente, vou colocar vai ser. Pronto. Aqui vamos colocar aqui, vamos fazer uma sominha básicazinha 5, mais 9, 14, tá vendo? Aqui a gente já tem a soma de dois números, praticamente feitinho, bonitinho, arrumadinho. Bacana demais, né, galera? Bom, deixa eu dar uns espacinhos aqui pra ficar mais bonitinho. Desculpa o corte aí, galera, porque eu fui espirrar aqui, eu tive que cortar o vídeo, senão eu ia mostrar eu espirrando aqui, então vai ficar meio esquisito, né? Bom, aqui a gente definiu o int main, a gente definiu 3 números inteiros, vocês lembram lá? Que existem os números inteiros, números que são decimais e tal. Então, aqui a gente vai trabalhar só com inteiro, porque é a aula mais inicial, e começar trabalhando com outros números do tipo decimal, eu acho um pouco mais difícil. Bom, scanf a gente leu o número A, leu o número B, a gente pediu para o usuário digitar o segundo número, e lá a gente colocou o resultado, igual ao número A mais o número B, estão vendo? Então, o que o usuário digitar ali, número A e número B, o resultado vai receber a soma dos dois, independente. Aqui se a gente trocasse ali também, por exemplo, se colocasse multiplicação, divisão, que é basicamente a mesma do Portugal, seria divisão, seria multiplicação, seria subtração. Por exemplo, se a gente colocasse ali menos, daria tipo a resposta de menos, entendeu? Sacou? Então, por hoje é só. Próxima aula eu vou ensinar pra vocês passar um desafiozinho pra vocês fazerem sozinhos, só que a gente vai fazer junto. Só que depois eu desafio vocês a fazerem assistindo a aula, entendeu? Assistirem juntos comigo. Fechou? Tamo junto.